Campo Afora Podcast. Oferecimento. Multirural Agro Cerealista Ferigolo, benefícios em todos os campos. Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center. Universitária Corretora de Seguros, nosso compromisso é a sua segurança. Arrozeira F. Dotto, em Vale Vêneto, São João do Polesine. Olá, eu sou Rafael Urbaneto Pérez e esse é o podcast Campo Afora. No programa de hoje, traremos questões ligadas ao agronegócio e temos como convidados Marcelo Arigoni, advogado e diretor universitário, Ana Luísa Arigoni, advogada especialista no agronegócio, e Lisandra Rocha, produtora rural e empresária do agro. Boa tarde, como estão? Tudo bem? Boa tarde. Bem, boa tarde. Certo. Gente, hoje uma mesa, né, uma série de especialidades aqui colocadas na mesa, como um pontapé inicial, até porque nós temos dois advogados e uma advogada especialista no agronegócio, colocar na mesa aqui um questionamento para que a gente possa dialogar sobre essa temática, especialmente sobre a importância do conhecimento jurídico numa boa gestão do agronegócio. Colocando essa temática para a gente dar um pontapé inicial. E, Ana, qual é a tua percepção a respeito dessas questões? Sim. O que tu pode contribuir com o nosso telespectador? Na minha atuação como advogada, principalmente da área ambiental, eu visualizo muito uma falta de orientação, de informação, né, dos produtores rurais e também empresários, principalmente quanto à questão do corte de vegetação. Né, a licença para cortar árvores nativas, em áreas de preservação permanente. Então, quando a pessoa não tem uma orientação nesse sentido, acaba agindo de forma equivocada. Mas quais são os desdobramentos que vêm depois disso? Né? É importante esclarecer que, uma vez que se faça algo sem uma licença ambiental, é chamado de infração ambiental e pode ser crime ambiental. Então, esse produtor, esse empresário, ele vai poder responder 3 processos, né? Nós chamamos de tríplice responsabilidade ambiental isso. Então, vamos ter processos na esfera administrativa, junto com órgãos como o FEPAM, o IBAMA, a Secretaria do Meio Ambiente. Teremos processos na esfera civil, né, movidos pelo Ministério Público, e também na esfera criminal, onde se inicia ali com uma investigação policial, né, e aí depois o Ministério Público também oferece essa denúncia. Então, não tendo essa orientação, o produtor ele acaba agindo de forma equivocada, mas acaba pesando muito mais no bolso dele, né, essas questões. Sem dúvida. Tu sabes que não é incomum aqui no Campo Afora a gente falar um pouco com algum especialista da área jurídica e, inclusive, nós gravamos recentemente com a doutora Karen Guinot, onde ela trouxe as percepções dela enquanto advogada trabalhista nos desdobramentos de uma eventual, enfim, algum descaso por parte daquele que empreende no agronegócio. Sim. Em relação às relações de trabalho e o quanto isso pode gerar um passivo trabalhista. Sim. O que isso pode impactar para a atividade do agronegócio. Lisandra, né? Lisandra é nossa é sempre presente aqui no nosso programa e é muito bom tê-la conosco. Eu gosto muito da tua percepção a respeito da ideia de quem realmente empreende no agronegócio, né? Como é que tu vê essas questões dessa ligação entre o poder judiciário e, enfim, se tu acha que o poder judiciário ele traz segurança para aquele que empreende no agronegócio? Quais são os pontos que tu vê dentro da tua empresa ligado ao agronegócio que mais te causam preocupação, se é que tu tem algum tipo de preocupação? O que tu pode dividir conosco e com o telespectador? Preocupação todos temos, né? O momento agora é complicado, né? A preocupação já é bastante grande agora. É importante, tenho medo, todo mundo, todos nós temos, né? Como é que a gente, hoje em dia, se tu não está bem amparado, né? Bem esclarecido,
tu vai, que nem a Ana disse, é uma multa, não tem. Hoje em dia tu não pode fazer nada, tu não pode cortar nada, não pode nem roçar o campo, porque tu tem que pedir licença para tudo. Então, ou seja, nós não somos mais donos das nossas coisas. Como diz assim o povo, é muito, ele pega e castiga assim, né? Ah, o agro faz isso, o agro faz aquilo, o agro mata e não sei o quê. Tudo é o agro. É culpado de tudo. Mas o que alimenta é nós, né? O que salva a pátria, né? O que salva o PIB do Brasil é o agro. Mas aí não vale de nada. Eu tenho muito medo mesmo. Como eu falei antes, né? Me inspiro muito na Ana, sigo ela, porque ela esclarece muito essa parte do direito ambiental, que é uma coisa assim, ó, tu vai plantar, tu tem que ter licença, né? E agora, como nós estávamos falando antes sobre o CAR, que agora é muito interessante, que eles estão cobrando agora, estão vendo se está fechando as áreas, né? Porque aquela história assim, antigamente tu abria, tu fazia tua cerca aqui, mas tu não sabia quem era o vizinho, não sabia se tu estava com a metragem certa da tua terra, né? Hoje não. Hoje tem que saber certinho quem está aqui, quem está do lado, o que ele faz, o que ele não faz. Tu está preservando, tu não está. Que é uma coisa assim, ó, como nós falamos já na semana passada, né, no outro programa. Como é que está o assoreamento das coisas? É culpa do agro? Uhum. Daí agora está vindo essa parte do CAR, né, que é o direito ambiental, está vindo junto, para ver se realmente é culpa do produtor ou não. Porque o produtor não quer que aconteça isso. Por quê? Porque senão ele não vai ter de onde tirar o sustento dele. Então, ele tem que se embasar, além dele se preocupar com essa parte jurídica, ele também está preocupado em produzir, né? Daí entra aquela outra questão. Ah, mas a gente tem que produzir mais, tem que diversificar. Mas não é só isso. Tu tem que pedir licença também para diversificar. Tem mais essa questão, né? Então, tudo depende, a gente depende da parte jurídica. Tem que estar amparado, graças a Deus, aqui, né? Estamos com 2 especialistas, 3, né, especialistas aqui, né? Então, assim, aqui esclarece muito isso. Vocês têm que nos dizer, né? Agora, perfeito, se a gente está bem amparado ou não, né? Perfeito. E agora, também gostaria de ouvir o doutor Marcelo Arigoni, dizer aqui da minha alegria de poder fazer o programa contigo e da alegria, acredito eu, tua também, poder dividir a mesa juntamente com a tua filha. Certamente, poucos pais têm esse privilégio, né, de poder ter essa oportunidade de dividir uma mesa técnica, podendo debater com a própria filha. E aí, já te faço a pergunta em relação às questões ligadas ao agronegócio, trazendo sobre essas 3 vertentes que eu acredito que tem muita ligação com o teu dia a dia, né? Questões ligadas à tua carreira junto à polícia, quanto delegado de polícia, agora quanto advogado, qual é a visão que tu tens, e também a tua carreira enquanto diretor de faculdade, a preparação dos alunos, se há uma preocupação em relação a essas questões que são do nosso dia a dia e que é necessário na formação de novos acadêmicos. Enfim, o mercado de trabalho exige algumas questões. Gostaria que tu dividisse conosco a tua percepção. Queria inicialmente, então, saudar vocês 3 e ao telespectador, especialmente, que nos assiste. E tu mencionaste aí, eu saio de uma carreira policial. Na verdade, eu aposentei no ano passado, ainda assumia a direção de universidade aqui na cidade de Santa Maria, mas agora, há cerca de 1 mês, eu retornei para a advocacia. Né? A advocacia que eu já tinha exercido lá na década de 90 por 4 anos e agora, 25 anos depois, a gente retorna. E a minha visão com relação ao agro, e vinha pensando no que a debatedora aqui vinha dizendo, eu prestava bastante atenção, porque as pessoas demonizam o agro. Mas nós temos aí hoje cerca de 7 ou 8 bilhões, me corrijam, de pessoas no planeta Terra, alguma coisa assim. E as pessoas demonizam o agro, demonizam o agrotóxico, demonizam o transgênico, mas se nós formos ver, essas pessoas só existem, só foi possível que a gente tenha essa população no planeta, porque nós temos comida abundante que, felizmente ou infelizmente, é produzida a partir do agro e a partir dos transgênicos e a partir do agrotóxico que possibilitou que se produzisse. E aí não que eu defenda o transgênico e o agrotóxico, mas eu gosto muito do caminho do meio, né? Inclusive da sustentabilidade. A Ana trabalha com a parte ambiental mais ligada ao empresário. E a gente, quando pensa no ambiente, a gente tem uma visão muitas vezes limitada. A gente pensa no ambiente pensando que é o peixinho, é o lago, é o ar,
Mas a questão ambiental é muito maior que isso. A verdadeira sustentabilidade é uma articulação de vários fatores, especialmente 3 fatores, que é o ambiental, o econômico e o social. Então não adianta a gente ser absolutamente protetivo da questão ambiental, do ambiente. Eu não posso plantar em lugar nenhum, não posso usar o recurso o recurso hídrico. Se com isso nós vamos limitar a atividade produtiva, nós não vamos conseguir produzir comida, não vamos conseguir produzir instrumentos, não vamos conseguir fazer a economia funcionar. Então nós precisamos pensar no ambiente, sim, proteger o ambiente, mas sempre articulando com o fator social, o econômico e com outras variáveis, né, com todas as outras variáveis da sustentabilidade. A minha visão sempre foi nesse sentido, da gente, como eu digo, procurar ter um caminho do meio, um caminho de ponderação, onde a gente consiga contemplar todos esses instrumentos para que o agro possa trabalhar, para que o empresário possa trabalhar, para que as pessoas possam ter alimento. E um detalhe, e alimento com um preço acessível, né? Porque eu lembro quando eu era criança, a gente ia no mercado e comprava laranja e banana, ou colhia no pé, e 1 ou 2 tipos de comida que tinha. E hoje a gente vai e consegue comprar a fruta que quiser, a preço qualquer um consegue comprar, a carne que quiser, o arroz de vários tipos, o feijão, vários produtos que essa revolução tecnológica proporcionou e que por trás disso está o agronegócio, está a agricultura, está a pecuária. Então eu acho que isso tem que ser uma coisa que tem que ser muito bem pensada, muito bem ponderada. Perfeito. E Ana, já que tu falaste um pouco sobre essa questão ambiental, né, já é comum aqui no programa, infelizmente, mas a gente trazer a pauta a respeito da questão climática, né? A questão climática tem, vou utilizar um termo meio popular, mas tem judiado do nosso agricultor. E essas questões climáticas representam hoje em dia talvez a maior preocupação para o pessoal do setor do campo por conta das questões econômicas, enfim, do endividamento, todas as questões que eu acho que são mais ou menos uma realidade para todos. Mas em relação à questão ambiental, como é que tu vê essa relação entre os órgãos de fiscalização e os produtores? Tu vê alguma coisa que agora, especialmente com esses episódios que nós tivemos das enchentes, né? Algum tipo de atividade educativa, algum tipo de atividade fiscalizatória, como é que são feitas essas fiscalizações, né? Como é que é a tua visão enquanto especialista da área do agronegócio em relação a essas questões, a relação climática e as relações dos órgãos de fiscalização? É inegável, assim, e latente que o produtor rural foi muito atingido, né, nos últimos 2 anos por essas questões climáticas. Tiveram perdas significativas de lavoura e, inclusive, projetos de recuperação, por exemplo, de áreas... O que acontece? Quando um produtor ele é autuado por alguma multa ambiental e tem um dano ambiental na sua propriedade, ele tem que fazer um projeto de recuperação da área degradada. E esse projeto ele tem um monitoramento, geralmente de 4 anos. Então, imagina, se o produtor protocolou esses projetos e ele tem que prestar relatórios, esclarecimentos aos órgãos ambientais semestralmente, anualmente. Né? Então, com essas enchentes, mudas que foram plantadas para recompor os danos, muitas foram perdidas. Né? Então, os órgãos ambientais, eles até, de certa forma, entendem, né, essa situação. Claro que se o produtor reportar e mostrar a situação, né, a partir das enchentes, eles têm atuado de forma empática com o produtor rural nesse aspecto. Assim como a Promotoria de Justiça, eu venho acompanhando muitos TACs ambientais, que são os termos de ajustamento de conduta, que é quando também o produtor rural ou o empresário tem um dano, faz, né, alguma ação que não poderia, ou que poderia, mas com uma licença ambiental, e chega na esfera do Ministério Público, eles chamam para esse acordo. E os valores, às vezes, na maioria das vezes, são muito expressivos. Aqui eu falo milhões de reais por pequenas frações de terra. E na parte da negociação, geralmente, a gente consegue ponderar com o promotor os custos que esses produtores tiveram em decorrência, né, das enchentes e as perdas de safra e também perda de maquinários, muitas vezes, né, que infelizmente ano passado aconteceu, esse ano provavelmente sim, mas acredito que em escala menor do que ano passado. Então, há uma ponderação também da promotoria quanto ao cálculo dessas multas. Eu tenho visto isso na prática. Né? Claro que cada promotor pensa de uma forma, mas aqui em Santa Maria e região, geralmente, eles estão levando para esse sentido. Eu não sei se eu
se eu respondi a tua pergunta, o que que... Não, a ideia seria... é colocar na mesa as questões, né? Mas, Sim. enfim, o que eu noto, e eu acho que é importante, e até porque nós temos aqui o Dr. Marcelo, que é também um professor. Quantos anos já como professor? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos, né? A Lisandra também falou aqui fora do ar que já foi também professor. Enfim, eu não vejo uma alternativa senão nós termos o caráter educativo também. Sim. E aí eu não sei o que vocês pensam sobre essa questão, porque o que eu vejo é cada vez mais a tecnologia utilizada para fins de fiscalização. Até depois eu vou fazer um parênteses nesse assunto. Não, fique à vontade, mas o que eu noto é, às vezes, aquele cidadão que degrada na beira de um rio lá, ele não sabe que aquilo vai afetar 100 quilômetros à frente uma comunidade que acaba tendo um problema por conta de um dia por exemplo, 100 milímetros de chuva, lá vai ter um efeito. Então, entender essa questão da complexidade do meio ambiente como sendo algo coletivo. Sim. Mas o que eu noto dentro das academias, muito é falado sobre essa questão, mas dentro desses órgãos de fiscalização, muito pouco é feito em caráter educativo. Pelo menos é a percepção que eu tenho enquanto contribuinte, enquanto cidadão que vive em sociedade, né? Mas aí eu pergunto a vocês, de uma forma geral, porque, convenhamos, talvez todos estamos sendo afetados com essa questão, né? Mas muito pouco se fala sobre a questão educativa. Né? Na verdade tem um antagonismo simplista, né? Como se houvessem dois lados, né? Os contra o agro, os a favor do agro, como se nós não estivéssemos todos no mesmo barco, né? E aí entra toda a questão ideológica. Hoje isso inclusive está partidarizado, nitidamente partidarizado, né? Verdade. Um lado que defende, um lado contra, relacionado com as ideologias que nós temos vigentes, quando na verdade, como eu disse, é algo que nós precisamos. Todos precisamos estar juntos, né? Inclusive no Brasil, que o motor da economia é o agro. É o agro que move tudo aqui, né? Então nós deveríamos pensar tu tem que ter um meio termo, né? Não, esclarecendo, não é o agrotóxico, é defensivo agrícola. Eu estudei no Mareta D'Ambrosio. Tá. Não, é diferente. Mas se tu for pensar assim, tu vai usar um produto para quê? Para acabar com um inseto desse tamanho. Então a quantidade de produto é mínima, não vai fazer nada para o ser humano. Tanto que se alguém quiser ingerir um dos produtos para se suicidar, ele tem que tomar bastante. Então é isso que eu digo, a guerra ideológica hoje é tão grande que a gente é bombardeado por tantas informações que a gente nem sabe em que acreditar nessa questão, né, do defensivo agrícola, dos transgênicos, enfim. As fontes que emanam essas informações hoje elas são coisas que a gente tem dificuldade até de formar a nossa opinião sobre isso. Verdade. Mas é que a gente teve que partir para esse lado do transgênico porque essas mutações são melhores para nós. E para vocês também, para todo mundo. Por quê? Porque ele produz mais. Ele produz em menos tempo. Hoje a nossa janela de tempo, voltando para o tempo, né, tá bem complicado. Nós temos o clima que tu não sabe como é que vai ser amanhã. Né? Não sabe se vai chover, se não vai, ou o sol escaldante que está aí. Então, o que ele ajuda? Ele ajuda nós a produzir mais em menos tempo. Então, tu pode ter, né, às vezes assim, mas só porque falou em transgênico, né, um nome feio, vai vir alguma coisa, alguma bomba por trás disso. Não é. Ele é o mesmo produto, é a mesma coisa. A única coisa é que ele foi modificado para ele produzir mais em menos tempo. E é como eu disse, poder alimentar os bilhões de pessoas que estão no mundo. Sim. Daí entra nesse ponto, né? E, Rafael, antes tu falou na situação educativa, de orientação. Né? Hoje nós temos um desafio, posso chamar de desafio, que muitas famílias de produtores rurais sempre fizeram dessa forma há muito tempo. As atividades, os cortes de vegetação, e por falta de orientação acabam, e por questões culturais, acabam seguindo fazendo. Né? E aí, muitas vezes, na maioria das vezes, são surpreendidos por multas ambientais. Como que são feitas essas multas e fiscalizações ambientais que tu perguntou antes, eu não te respondi? Elas podem ser feitas ou por denúncia, né, por inimizades, enfim, por operações, que muitas operações utilizam de aviões ou drones que sobrevoam várias propriedades rurais, fotografam as propriedades e depois jogam num histórico de imagem para verificar se aquela propriedade foi mexida, né, e localizar o proprietário daquele local. E também, aí voltando para a tecnologia que você comentou,
é o MAP Biomas, que é um sistema de alerta de desmatamento, que não é um sistema do órgão ambiental, mas é uma plataforma utilizada pelos nossos órgãos ambientais, que identifica a mudança na coloração da área. Então, por exemplo, a área está verde ali, ficou marrom ou mudou a coloração. Opa, emite um alerta para o órgão ambiental, que teria a competência para licenciar aquela atividade que está sendo feita ali, para verificar se aquele proprietário tem a licença para aquela atividade. Se não tiver, aí é feito um relatório de fiscalização e a pessoa é autuada com base naquilo. Então, não tem muito mais... Não é nem para onde fugir a palavra, mas vai ser percebido pelos órgãos ambientais hoje em dia. Entendi. A razão de tu fazer essa pergunta é porque já foi, inclusive, indagado a mim por uma telespectadora sobre... era transporte de ovinos, se não me engano. E aí eu recomendei ela, olha, liga para a inspetoria veterinária, o pessoal vai te... E aí foi dessa forma. Obviamente que para quem tem um sítio, para quem tem até uma propriedade maior, talvez, às vezes fica na dúvida, né? Para quem que eu devo ligar? Nem todo mundo tem o contato, talvez, de um profissional que é especializado na área. E aí eu te pergunto, existe algum canal de comunicação onde a pessoa possa tirar dúvidas, possa... Não, assim, claro, pode entrar em contato com o órgão ambiental, sempre para esclarecer, mas não tem uma plataforma específica, assim... A não ser o Google. Né? Exato. Além do advogado especialista, um técnico da área. Sabes que nós falávamos num programa anterior sobre essa questão trabalhista e nós falávamos sobre a importância do preventivo. Né? Questão de EPIs, a questão de cuidados relativos à contratação, de cuidados relativos aos horários de cumprimento de contrato por parte do empregado. Falamos, inclusive, sobre os crimes de condição análoga à escravidão. Falamos sobre inúmeras situações, acidentes de trabalho e tudo mais. E aí nós colocamos na balança a questão do custo mensal de uma atividade preventiva, né, de uma consultoria preventiva e de uma eventual ação decorrente, por exemplo, de um acidente de trabalho numa esfera, numa área ligada ao agronegócio. E aí eu gostaria de ouvir de vocês qual é a percepção que vocês têm nas áreas, né? Tipo, na área ambiental, como é que são as autuações? Tu falaste já que são de grande monta, né? Mas teria como precisar mais ou menos para nós? E, na verdade, antes disso, tem que lembrar que na área ambiental tem uma responsabilização muito pesada, né? Porque é uma tríplice responsabilização. São 3 processos. 3 processos. E ainda, em apenas um do processo, são 3 esferas ainda, né? Tem o município, o estado e a União. Até eu gostaria de saber, explica um pouco para nós. Sim. Não, essa questão do município, estado e União é de acordo com a competência para licenciar aquela atividade. Então, não é que os 3 vão poder autuar a pessoa. Na esfera administrativa, não. Vai ser um só. Senão, entra na duplicidade dos processos. Então, na esfera administrativa, não poderia. Né? Na prática, acontece, mas aí o advogado tem que argumentar. Né? Porque o que acontece? Acontece. Porque os órgãos eles não se comunicam. Então, às vezes, o alerta do MAP Biomas vai lá, emite o alerta e joga para o IBAMA. E, ao mesmo tempo, a FEPAM foi lá e recebeu uma denúncia. 2 vezes. E aí o cliente é multado 2 vezes. Então, tem casos... Isso é comum? É comum. Então, tem casos em que o cliente já fez até um acordo com o IBAMA, já pagou, já quitou, e está respondendo na FEPAM e tem que apresentar e gastar com o advogado de novo. E mesmo assim, a FEPAM ainda ignorar a situação... Então, talvez ainda tenha que judicializar, né? Então, o incômodo é muito maior para o cliente. Isso eu estou falando na esfera administrativa. Sim. Se formos falar no civil, aí vem as indenizações pelo dano ambiental, que são calculadas em dólar. Eles usam uma metodologia americana para o cálculo, que eu particularmente não concordo. Estranho isso, né? Inclusive, seguido questiono o promotor aqui de Santa Maria, que é sempre muito aberto para as discussões, né? Sim. E... quanto a isso, porque os valores são muito expressivos, eles passam da propriedade do cliente, então não vale a pena, o cliente não tem nem como pagar essas multas, eu falo de multas de milhões, né? Um confisco. 6 milhões de reais por 3, 4 hectares de terra, então são valores muito expressivos, que claro, com conversa, com diálogo, nós conseguimos, né, reduzir em determinados casos, mas mesmo assim fica muito alto para o produtor rural. E, na verdade, o Ministério Público é bem cooperativo nesse ponto, né? Sim. Eles argumentando, né, trazendo os pontos do produtor, essa questão das enchentes, principalmente, que tivemos, né, muitas situações pontuais de perdas de safra, e, enfim, os promotores eles estão
empáticos, como eu falo, né, com as situações. Mas nessa situação da prevenção, né, que nós estamos falando, é importante visualizar, e aí com acompanhamento técnico e jurídico, onde cairia na legislação, por exemplo, aquela ação, qual crimes ambientais o produtor responderia, né? Quais infrações ambientais seriam apontadas, e ali se tem uma margem possível de multa ambiental a ser cobrada, né? Claro que a indenização da promotoria, aí a gente tem uma possibilidade ali de valores, mas é algo muito além. E esses valores, eles são depositados em algum fundo, algo que eu digo seja convertido posteriormente ao meio ambiente ou não? Na promotoria, não. O que acontece? É possível habilitar projetos e ONGs, né, na promotoria, e aí no momento do pagamento tu conversa com o promotor, né, porque é feito um edital prévio, e aí não tem nada a ver com o cliente, com o produtor, Perfeito. onde são habilitados... enfim, eventuais empresas para serem beneficiadas dos valores. Isso. Geralmente com ações sociais sem fins lucrativos, né? E aí o promotor ele tem a possibilidade de direcionar esses valores. Isso é um ponto, né? Assim como compensar de repente essa multa para alguma ação no município que estejam precisando. Por exemplo, agora o desassoreamento dos rios, né? Esse é um problema muito latente aqui em Santa Maria e região. Então, isso eu já vi na prática da promotoria, converter aquela multa. Claro que não é que a pessoa vai deixar de pagar, não, ela vai pagar na execução daquela obra, né? Dessa atividade. E outra situação também, que é uma conversão, que eu também já vi na prática do IBAMA, que o cliente tem 60% de desconto, e aí, ao pagar essa multa, ele não vai pagar em dinheiro, ele vai pagar... enviam um orçamento de itens que um projeto específico precisa. Por exemplo, um projeto de animais lá precisa de anéis para colocar nos pássaros. Tá? Eles vão lá, dão um orçamento X, o cliente vai lá e compra o item, compra o anel e envia para o projeto. Então, ele vê a materialização do dinheiro dele em itens para o meio ambiente. Ligado também ao meio ambiente. Ligado ao meio ambiente. Então, assim, agora, se é um processo criminal, vai para a justiça na vara de execuções comum. Não vai para uma área específica ambiental. Entendi. Eu queria te perguntar uma coisa. Nesse negócio do assoreamento dos rios, tem que fazer um projeto? Sim, o que tem acontecido aqui? Uma parceria público-privada. Né? Claro que o interesse é do município, mas tem pessoas que vão lá e querem executar. Então, você faz um projeto de desassoreamento e é protocolado junto ao município, ao órgão ambiental, que eu falo município, mas é o órgão ambiental, né? Com a assinatura dos responsáveis, e aí é feito um acompanhamento, sim, com prazos estabelecidos, se precisar, projetos de recuperação de área degradada, porque houve uma devastação ali, né, em determinados lugares. Então, é feito todo um projeto para recompor aquela área e também desassorear esses rios. Interessante, né? Porque não é assim, ó, a gente tem que fazer, né? Tem que ter porque, a licença, assim, tem né? cliente que foi responsabilizado por isso. Então, não é, ok, temos a legislação, mas assim, não é sair desassoreando. Sabe qual é a percepção que eu tenho, Ana? Pelo menos, não sei se os que nos ouvem também e os demais da mesa também têm. Me parece que muito se fala sobre as questões ligadas a defensivos agrícolas, a questão de descarte, coisas que já estão batidas, né? Sobre a questão de, enfim, poda de árvores, né? Retirada, mudança de áreas, mas pouco se fala, por exemplo, sobre a questão de ampliação de açudes, né? Locais que não eram área de cultivo e agora passam a ser lavoura, e a necessidade talvez de um licenciamento específico para isso. Então, para aqueles que nos ouvem agora, é mais comum do que se pensa. A pessoa às vezes tem uma propriedade de 12 hectares, né? Enfim, e fez uma lavoura, ou fez um açude, ou enfim, ali na região onde a minha família tem uma propriedade, não é incomum nós vermos essas questões. A pessoa tinha campo e fez uma lavourinha, de mandioca que seja, né? Mas até que ponto isso pode ou não gerar um passivo ambiental a ponto dele ter que responder aos órgãos de fiscalização sobre essa questão. E aí, eu não sei se é a percepção de vocês, mas eu vejo pouca informação sobre isso, né? E aí é uma questão que eu brigo muito, pelo menos eu falo com amigos meus e tudo mais. Eu não vejo por parte dos órgãos públicos uma preocupação educativa, entende? Eu não sei se vocês concordam comigo ou não,
Por exemplo, no horário nobre da TV, nunca se fala sobre isso. Não se fala sobre isso. Não se fala sobre educação financeira. Não se fala. Não. Né? Então, ou seja, a gente tem uma série de situações que se passam ali no Mas o que no chama a nosso atenção do povo? É a novela, né? É um filmezinho. Mas é uma política do pão e circo, parece, né? Ou seja, isso aí é necessário. Acho que o doutor Marcelo foi muito importante trazer essa questão. Todos nós nos alimentamos e todos nós dependemos disso, né? Outra coisa, está gritante agora a questão, o agronegócio sentindo. Olhem as cidades, o que isso vai afetar dentro da cidade. Santa Maria, por exemplo, embora seja uma cidade ligada ao setor que é mais de prestação de serviços e tudo mais, vai sentir essa quebra, ou pelo menos essa dificuldade do agronegócio. Né? É onde gira, né? Onde é que começa a roda a girar? É no agro. O agro parou, as indústrias não vendem mais nada, né? Não tem aquela troca de... O imóvel tu não vende, porque daí carro não vende, tudo para. Desemprega o funcionário da empresa. As fábricas de maquinária agrícola. Tudo. Né? Já temos quantas fábricas já pedindo, já entrando com... As recuperações, né? Isto. Nós falávamos em outros programas sobre essa questão também da recuperação judicial, setores ligados ao setor primário. Hoje entrou mais uma aqui, de Cruz Alta. Né? Em recuperação. Recuperação. Uma sementeira ali. Sim. E aí? Então já começou, né? Esses reflexos. Esses reflexos. E daí agora, claro que a gente não vai sentir agora. Isso não é um impacto imediato. É para o ano que vem. A partir do ano que vem que a gente vai começar a sentir esses impactos. Mas como tu falava de Santa Maria, sai em Santa Maria, dá uma volta para ver o que tem de plaquinha, vende, se aluga. Né? E várias lojas grandes também que fecharam, né? Grandes e pequenas. Grandes e pequenas, não tem? Todo o centro da cidade está abandonado. Né? Se tu olhar assim, o centro de Santa Maria está vazio quase, né? As lojas chinesas ali que prosperando. A China está vindo com tudo, né? É uma nova realidade. Tecnologia, a China, né? É uma nova realidade. Agora. É que nem agora a China não... eles não vão investir em maquinário para os pequenos produtores? Vocês já pensaram o que seria? O que significa isso? Eles vão dar de graça o maquinário para os pequenos? Para quem é de assentamento, a China fez um contrato que eles vão disponibilizar os maquinários pequenos, tratores e coisas para o pequeno, né? Para o que fez o assentamento. Sim. De graça? Ninguém parou para pensar nisso, né? Então são coisas assim, ó, que nada vem de graça. Claro. Nada, né? Infelizmente, a gente tem que... A roda gira no quê? O produtor começa lá. Se ele está indo mal, todo o resto vai ir mal. Por quê? Porque ele vai desempregar, mas ele precisa do jurídico, ele precisa da fábrica, ele precisa das indústrias. Então, tem todo esse meio. Aí uma pessoa vai lá, estou te dando um tratorzinho para te mexer na tua terra gratuitamente. Né? Só que ainda tem gente que acha, que acredita que é gratuito, mas não é. A conta chega. Uma hora, a conta chega. Em algum momento eles vêm Tu sabes certinho. Que esse é um dos primeiros programas após essa questão do tarifaço ali, que é uma questão de política externa, mas que afeta diretamente o setor do agronegócio. E tem sido corriqueiro, especialmente quando são divulgados os programas do podcast, comentários de pessoas próximas trazendo essa preocupação, né? E nós falávamos sobre a questão do setor fruticultor, que é ali da região sudeste, que acho que praticamente 80% ou 90% da produção é exportada, né? Então, existem setores que vão muito além da questão da soja, muito além das questões ligadas à pecuária somente, né? Que tem como melhor parceiro ou maior parceiro a questão dos Estados Unidos. E aí eu acho que foi comentado aqui na mesa também sobre essa questão de tudo ser polarizado, né? Eu não sei como é que vocês veem essa questão, porque hoje em dia tudo é polarizado, né? Se tu falar, olha, essa tua fala, pela tua fala tu vota no fulano. Vão te taxar dessa forma. Como se ninguém fosse afetado pela atitude de A ou de B, né? Como se... Esses tempos eu fiz um exercício e perguntei quando é que mudou essa questão. Porque eu acredito que lá no passado, embora existissem essas diferenças, não era algo tão gritante, mas hoje em dia virou algo tipo, né? Ah, tu falou né? Quando vê a Ana tá aqui defendendo o meio ambiente, até parece que, não, tu é dessa bandeira.
E detalhe, o meio ambiente que ela defende lá e que ela ajuda um cliente dela afeta em mim. Não, impossível que a pessoa não consiga ver isso. Então, enfim, são questões que eu acho que a gente tem que debater aqui no programa. E essa questão da política externa, não sei como é que vocês estão vendo isso. Como é que vocês veem essa questão? E aí, Marcelo, como é que tu vê essa situação? É delicado, né? Na política externa. É delicado. De novo, a polarização. Aí vaidades pessoais ligadas a ideologias pessoais e todo mundo sai perdendo. Todo mundo. O agro, mais ainda, especialmente, exportação. Felizmente, agora, pouco antes de vir para cá, ver as notícias dos grandes veículos de comunicação dizendo que a retaliação, como se o Brasil tivesse condição de retaliar contra um gigante, né? Que nem os Estados Unidos, seria o último recurso. Eles vão procurar a via o diálogo, a saída diplomática. Né? E é o que eu digo, o caminho do meio. Né? É uma briga que ninguém ganha. Mas a gente vive um momento bastante difícil, né? Com relação a isso. Não é Nós fácil. temos, não necessariamente dessa questão da tarifa, né? Mas tem uma questão com a Europa e o Brasil. Né? A compra de grãos e produtos que são provenientes, né, de áreas desmatadas, eles não estão mais adquirindo áreas desmatadas a partir de 2020, salvo engano, a data. Então também esse é outro ponto de que os produtores têm que se atentar a iniciar as lavouras, a sua atividade sempre de uma forma... uma espécie de rastreabilidade do produto vegetal também agora. Né? Também. Interessante. Então entra na situação da prevenção. Né? O gado é rastreável. Porque o grão não é rastreável, né? Como é que vai... Mas o gado, sim. Isso aí o gado, mais sim. ou menos como não comprar a roupa do país lá que trabalha quase com trabalho escravo. Sim. Ele sabe que é o maior produtor mundial. Né? Uma época isso era bem comum. Agora se perdeu, não se fala mais nisso por um tempo. Muito interessante. Não, são questões... É um desafio. O que eu sempre falo a respeito do programa podcast, do podcast Campo Afora, é que não há como nós não participarmos ou assistirmos esse programa sem que a gente aprenda algo novo. Isso que tu trouxeste, para mim, é algo extremamente novo. Né? É recente, ano passado, final do ano passado. Tá, e aí eu volto à minha fala anterior. Tu vê, se não tivesse essa oportunidade do podcast e tá diante de uma pessoa que é especialista na área, quem mais falaria isso para mim? Tu me entende? Então, ou seja, isso é uma coisa que é conhecimento, isso deve ser compartilhado, enfim, pelo menos é o que eu penso. Inclusive nós falávamos num outro programa, e eu não sei, Marcelo, tu concorda comigo, mas quando nós nos formamos em direito, né, Ana, a gente foi forjado para o litígio. Preparado para o litígio, preparado para, tu tem que ganhar, o outro falou A, tu vai contrapor esse A alegando B mais C. São os partes. E hoje outra parte. E hoje em dia é o contrário, né? É o contrário. Hoje em dia é a busca de métodos consensuais, o entendimento de que ambos perdem se houver um litígio. Enfim, e nessas questões E por que eu acho que é importante ter um pouco dessa mentalidade? Porque às vezes quando tem alguém lá próximo da Lisandra que tem algum problema na sua fazenda, né? Sei lá, negociação da venda do gado, sei lá. O cara pediu 10, mas ele paga 9. Mas eu vou perder R$1. Gente, mas é uma negociação. Tu incutir essa ideia de que talvez ambos podem, né? Um cede de lá, outro cede de cá, e fica tudo mais ou menos ajustado nesse sentido. Não sei o que tu pensa, Marcelo. Concorda comigo Totalmente. Que fomos forjados para o litígio, né? E felizmente as coisas mudaram, né? Sabe que lá na delegacia de polícia a gente sente muito isso. Especialmente quando a gente troca da delegacia, porque eu sempre fui alguém absolutamente cooperativo. Inclusive, como delegado, 25 anos, sempre tratei os advogados muito bem. Sempre imaginei... E eu sou personagem prova disso. Eu sempre imaginei que a gente trabalha junto, todos pro mesmo fim, né? Essa história de parte, mas nós queremos o quê? A verdade do processo. O advogado quer, obviamente, minimizar o que puder contra o cliente, mas nós temos que trabalhar todos para que se faça justiça, ou algo parecido de justiça. Né? E... especialmente nas vezes em que eu troquei de delegacia, que eu cheguei numa delegacia nova, às vezes eu encontrava advogados que chegavam e se espantavam com aquela relação cooperativa, né, do delegado. Mas eu estou aí, como eu disse, como professor há mais de 20 anos hoje, aqui em 3 faculdades da cidade de Santa Maria e outros lugares onde já andei, e é uma coisa que a gente sempre procurou passar para o nosso aluno. Academia de polícia, dei aula há muito tempo também.
A gente tem que ser cooperativo. Eu gosto muito da música aquela do Lulu Santos, que diz que a gente precisa de gente fina, elegante, sincera, com a capacidade de dizer mais sim do que não. Vamos olhar para frente e cooperar, né? Então isso é algo que a gente passa muito para os nossos alunos hoje. Procurar não brigar com o juiz, não brigar com o promotor, não brigar com a outra parte. Até porque o cliente nos contrata, né, para resolver o problema, não para criar mais problema. É verdade. Aí o advogado vem, é comum também acontecer, o advogado beligerante, não é militante, ele vem na delegacia e ele briga com o delegado. Né? Aí o que o delegado vai fazer? Dentro da margem de discricionariedade vai dar um pouquinho pior. Aí ele briga com o promotor vai talvez deixar de oferecer o acordo, a multa, aí ele briga com o juiz, aí depois resolve no tribunal. Esse cara vai brigar no tribunal também. Infelizmente é uma realidade, exatamente. Não é fácil. Mas, gente, já se encaminhando já para o fim do nosso programa, gostaria, antes de mais nada, agradecer imensamente a presença do Dr. Marcelo Arigoni, né, advogado, diretor universitário, também da Ana Luísa Arigoni, advogada, especialista no agronegócio, e também da Lisandra Rocha, produtora rural e empresária do agro. E como é de praxe aqui no Campo Afora, eu vou pedir a vocês que deixem uma mensagem, uma última mensagem ao nosso telespectador, a respeito do que foi tratado no programa, a respeito do que vocês pensam sobre essa questão, de algo que possa realmente ajudar ou talvez orientar aqueles que nos escutam, que nos prestigiam. E eu vou começar pelo Dr. Marcelo aqui, pela ordem aqui, vou seguir a ordem aqui. Marcelo, qual seria a tua mensagem ao nosso telespectador? Na verdade, eu sou da área do direito e o programa é sobre o campo, né? E eu diria assim, que são duas áreas que elas permeiam todas as outras áreas, né? Elas são muito importantes. No início nós chegamos a tangenciar esse assunto. O direito é algo que está relacionado com todas as profissões, com o direito, com a medicina, com a odontologia, com o agronegócio, enfim, algo que nós temos que conhecer e respeitar. E o agronegócio também. Né? Sem o agronegócio, nós enquanto espécie humana não estaríamos aqui, porque a gente vai ver ao longo da história da humanidade, o problema do mundo sempre foi a fome, as pessoas não tinham comida. Né? Eu lembro da década de 80, meu pai era delegado de polícia, eu era guri, e o pai dizia, as pessoas roubam para comer porque não tem. Em 1980. E hoje, felizmente, a gente tem comida farta. Eu diria assim, tirante alguém que tem um problema mental aqui em Santa Maria, acho que pouca gente passa fome de não ter o mínimo, né? Nem que peça, que vai no restaurante popular, come. E isso é fruto do agronegócio. Sem dúvida. Lisandra, qual a tua mensagem final aí para o nosso telespectador? Mais uma vez juntos aqui, né? Um prazer estar aqui nessa mesa. Meu Deus, quanto eu aprendi hoje. Tô assim, tô na escola aqui, né? Vale a pena mesmo. Mas assim, a esperança é a última que morre. Então, ainda tem esperança de dias melhores. Né? Essa é a minha mensagem para hoje. Maravilha, maravilha. E Ana, por favor, qual seria a tua mensagem final aí para o nosso programa? Também gostaria de agradecer, né, esse debate tão esclarecedor, e sempre estamos aprendendo sobre esse assunto. Gosto muito de falar sobre minha área de atuação. Mas o que fica de mensagem é a prevenção, né? Buscar a orientação, a informação, para fazer aquela atividade de uma forma correta desde o princípio, para evitar problemas futuros, problemas financeiros, incômodo. A saúde mental, a gente sabe que é muito importante, né? Deitar a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila e não com multas a pagar, né? Então, essa é a minha mensagem, né? Prevenir para não precisar depois remediar, né, com as questões financeiras. Perfeito. Então, damos fim agora a mais um programa Campo Afora. Retornaremos em um próximo programa, trazendo questões atinentes ao agronegócio. Campo Afora Podcast. Oferecimento. Multirural Agro Cerealista Ferigonlo. Benefícios em todos os campos. Oneide Bombas Injetoras. Autorizada Bosch Diesel Center. Universitária Corretora de Seguros, nosso compromisso é a sua segurança. Arrozeira F. Dotto, em Vale Vêneto, São João do Polesine.
Neide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center, você encontra serviços de alta qualidade e equipamentos de última geração, garantindo sua segurança e economia. Sabemos que um diagnóstico preciso dos modernos sistemas de injeção a diesel é fundamental para rodar com rapidez, confiança e tranquilidade. Em nossa oficina, você conta com um atendimento completo, desde o rastreamento eletrônico até os reparos mais detalhados. Comprove nossos serviços especializados em sistemas Common Rail, sistemas UIS-UPS, bombas injetoras, bicos injetores, bombas de alimentação e alta pressão, kit para turbos, turbinas, teste de opacidade e intercooler, troca de filtros, limpeza e descontaminação de tanque, limpeza por ultrassom. Nossa tecnologia Bosch garante diagnósticos e reparos rápidos e precisos. Visite-nos na estrada BR-392, número 3300, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, e comprove a eficiência dos nossos serviços. Existem coisas na vida que merecem todo o nosso cuidado, como garantir a segurança das pessoas que a gente mais ama, ter o nosso patrimônio protegido ou estar pronto para encarar novas etapas na vida. Há mais de 20 anos, é exatamente isso que a Universitária Corretora de Seguros faz. Cuida de tudo que é importante para cada um de nós. Aqui, você encontra o melhor plano de seguro para sua família, seu lar, seu carro, empresa e demais bens, além de contar com todo o nosso suporte em suas viagens. Atendemos todo o estado. Nosso escritório está localizado na Rua Pinto Bandeira, número 42 Térreo, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Rua General Liberato Bittencourt, em Florianópolis. E na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Júlio de Castilhos. Universitária Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança. Multirural Agrocerealista Ferigolo, há 22 anos empreendendo com força no segmento do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul. Empresa tradicional com sede em Nova Palma, especializada no comércio de produtos agrícolas, assistência técnica e projetos para custeio e investimento. Distribuidora oficial Bayer Crop Science, Calcários DB e Iara Brasil Fertilizantes. Recebemos grãos para armazenagem e comercialização nas unidades de Nova Palma, Júlio de Castilhos, Quevedos e em São Cepé. A Multirural caminha lado a lado com o produtor rural, propiciando rentabilidade em todos os ciclos da sua lavoura, através de soluções, orientações e produtos com qualidade comprovada. Multirural Agrocerealista Ferigolo, benefícios em todos os campos.